Olá! Não perca a oportunidade de você pastorear o seu próprio coração, a sua própria alma. E aqui, pastorear, eu digo, é você buscar a sua própria espiritualidade. Né? Claro que você pode aprender com muitas pessoas, mas você tem que ter tempo para você. Você tem que ter esse momento de interiorizar, de buscar em Cristo, em Jesus, os atributos dele. E à medida que você vai conhecendo e desenvolvendo a sua espiritualidade, você vai se aproximando da pessoa que ele é. Né? E isso vai criando um mundo de conexões dentro de você, enorme, com Jesus, com o caráter dele, com a pessoa que ele foi, com a simplicidade dele e com tudo que ele é para nós. Né? E isso eu aprendo, né, esse caminho de espiritualidade, eu vou aprendendo também caminhos, respostas, né, para a vida. E eu vejo isso em Jesus. O livro de Mateus, no capítulo 4, nos versículos de 1 a 11, dá uma lida e você vai entender o que eu estou falando mais profundamente. Nessa passagem, Mateus vai escrever sobre as tentações de Jesus. Jesus está saindo de um período de jejum de 40 dias, né? E jejum aqui a gente pode entender como esse caminho de foco, de busca de espiritualidade, porque jejum, ele traz pra gente esse entendimento, né? Um caminho de silêncio, de força, onde você vai buscando compreensões a partir do desenvolvimento do seu imaterial, do seu mundo imaterial, da sua alma, dessas compreensões que ninguém vê, mas você e Deus sabe que elas existem no seu interior. Então Jesus estava saindo desse momento de busca espiritual e logo em seguida ele é atacado por 3 tentações do diabo. Né? Óbvio que quem está saindo de um jejum está com fome. E aí, uma das tentações é justamente essa, né? O diabo vai dizer para Jesus, olha, se você está com fome, transforma, né? Você quer ser saciado, então você transforma essas pedras em pães. Numa outra oportunidade, ele vai dizer, olha, eu te jogo aqui de cima desse pináculo e se você é Deus, pede para os anjos virem te salvar. E na terceira, ele vai dizer para Jesus, olha, se você me adorar, eu te dou todos os reinos, tá vendo aqui, ó, reino A, reino B, a Pérsia, não sei quem, também te dou. E para cada uma dessas tentativas, que aqui está escrita como diabo, mas às vezes a gente não pode esquecer que nós mesmos também podemos ser o nosso próprio diabo, né? Essas tentações, elas partem da gente também. Para cada uma delas, Jesus tinha uma resposta. Jesus tinha uma convicção. Jesus tinha um direcionamento. E não foi ninguém que naquela hora o salvou daquela situação. Foi ele mesmo. Com essa postura de dizer, nem só de pão viverá o homem. Né? E essas respostas, elas se apresentam fruto, não de palavras poderosas que ele diz. E ele poderia ter dito, sai, Satanás, vai-te embora. Não. O que Jesus fala não são palavras carregadas de poder, mas é a expressão de uma consciência forte. É a expressão de uma consciência de saber ao Deus que se adora, ao Deus que está se buscando se assemelhar. Jesus tem consciência disso. Jesus sabe quem é Deus. E todas as respostas que ele dá a cada tentação, a cada pedra no caminho, ele vai dando respostas da sua consciência, do que ele entende ser Deus. E as tentações de Jesus não param aqui. Até o caminho da cruz, todo o seu ministério é cercado por tentações. Dos fariseus que chegam para ele e falam, olha, os teus discípulos não lavam a mão antes de comer, então tu não é Deus. Ele vai dizer, olha, o que causa maldade no coração humano não é o mal que ele põe para dentro, não é a bebida que ele bebe, mas é o que flui de dentro para fora. É do coração que parte a maldade humana e não do copo que ele bebe. O copo que ele bebe em si mesmo não é bom nem ruim, né? É o que a gente faz, do que a gente põe para dentro que é ruim, né? E ali na cruz mesmo, né, o próprio Jesus também é tentado. Né? Quando um dos ladrões da cruz vai virar para ele e falar, olha, se tu és mesmo filho de Deus, se tu és o rei,
né? Desse negócio todo aqui, salva-te a ti, pula dessa cruz, salva-te e salva a gente também, leva junto. E o outro ladrão vai dizer, ei, cala-te, tu estás do lado dele, nem mesmo a ele tu respeitas, né? E o que tudo isso mostra pra gente? Tudo isso e todas as saídas que Jesus deu aos fariseus, né, que eram na época os líderes religiosos, né, as tentações dele mesmo, inclusive, né, a saída que ele encontrou quando um amigo chorou, quando foi questionado pela mulher Ciro-fenícia, por todas essas situações de vida, né, quando ele viu pessoas com fome, multiplicou pães, todos os desafios aos quais Jesus foi submetido ao longo do seu ministério, ele sempre tinha uma saída a partir de si mesmo, a partir da sua própria espiritualidade. Por isso, não poucos momentos dentro do Evangelho, que a gente ainda vai ver daqui para frente, teve momentos que ele se apartou, orou, descansou, se acolheu, ficou perto de pessoas as quais ele amava. Então ele vai se abastecendo, ele vai construindo uma espiritualidade que lhe é peculiar e que pode ser a mim e a você também. O que Jesus me ensina nessa passagem da tentação é que para a gente ter saídas coerentes, fortes, pertinentes, saídas para que a gente não procure atalhos, porque você transformar pedras em pães, que foi a resposta que o mundo, o diabo, deu a ele, é um atalho, né? Não é pão, mas você transforma. Quanta coisa a gente sem sabedoria, sem esse conhecimento, sem uma espiritualidade forte, a gente passa a vida toda transformando pedras em pães. A gente vai fazendo negociatas, querendo dominar o mundo pelos poderes terrenos e vai formalizando, né, as bancadas evangélicas, querendo formalizar poder nesse plano. A gente precisa de silêncio. A gente precisa de silêncio para que essa palavra gere vida em nós. A gente precisa dessa espiritualidade poderosa para que a gente não tente a Deus e vá fazendo coisas irresponsáveis na vida toda e dizendo, Senhor, eu fiz, está nas tuas mãos e dá o teu jeito. Não é assim. Jesus me mostra aqui que essas coisas me confrontarão, atalhos virão até a mim, pedras que são pedras, que têm essência de pedra, vai vir para que eu coma, e eu não posso pensar, eu preciso ter esse discernimento e saber que aquilo não é pão, que aquilo não é reino, que o poder desse mundo não é reino de Deus. E essa sabedoria, esse discernimento, essa resposta tão rápida e tão objetiva, eu só tenho quando eu jejuo em Deus. E aqui jejuar não necessariamente é ficar sem comer, mas quando eu me abasteço dessa disciplina espiritual, dessa busca em conhecer quem Deus é, nesse contato, porque jejum é isso, é contato, é foco, é direcionamento, é silêncio interior, porque jejum aqui foi feito no deserto, onde não há vozes, onde só há eu e Deus. E é nessa caminhada que eu vou aprendendo quem Deus é. E aí a palavra que Paulo falou, ela vai se cumprindo, porque eu vou me tornando semelhante, uma imagem e a semelhança dele, andando pela cidade onde eu moro, sendo quem eu sou na minha casa, no meu local de trabalho, na rua, no trânsito. Como o salmista diz, se eu adoro uma pedra, eu vou me assemelhar a uma pedra. Mas se eu adoro a Deus e se eu busco essa espiritualidade, todos os seus atributos de quem Ele é, necessariamente eu vou me assemelhando a Ele. E eu vou sendo amor como Ele foi. E eu vou acolhendo como Ele acolheu. E também vou discernindo os caminhos
da vida e vou me desviando como a água desvio, fazendo o seu próprio curso d'água. Nessa passagem que a gente aprende é que eu e você somos sim responsáveis pela resposta que a gente dá à vida. E que ela pode ser diferente. Ela pode ser carregada de muita lucidez e sabedoria em Deus. E essa palavra, ela cria uma outra coisa em nós, que a psicologia vai chamar de autonomia, vai chamar de autoestima. E autoestima que não tem a ver com a beleza exterior com a qual eu me apresento ou não. Não tem a ver com isso. Aqui eu digo que a autoestima tem a ver com esse mundo de coerências internas que a gente constrói por meio dessa espiritualidade sadia em Cristo. Em Cristo, eu não aprendo uma espiritualidade translocada como às vezes a gente percebe no mundo atual. Mas em Cristo eu vejo essa espiritualidade extremamente enriquecedora à caminhada humana. Pense nisso, leia, reflita e compartilhe aqui também as suas próprias conclusões. Excelente dia para você!